Então, um bom dia aí para todo mundo. É sempre uma alegria nós podermos estar aqui, meditando a palavra de Deus e, portanto, essa palavra que sempre vem para o nosso coração, é uma palavra que alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa vida. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis no só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então o evangelho de hoje se encontra em Mateus capítulo 23, do versículo 23 ao 26. E nós precisamos, sempre contextualizar, dentro do ambiente do horizonte mais amplo deste texto, que é o capítulo 23, e exatamente dos versículos 13 ao versículo 32. E esse trecho, que a liturgia nos propõe, a sua leitura em 3 momentos. Claro que ontem coincidiu com a festa de São Bartolomeu, então tivemos a liturgia própria. Mas, dentro da perspectiva da leitura semanal, então nós temos esses 3 dias, ontem, hoje e amanhã, que vamos ver esses 7 ais. Também é muito significativo esse número, o número 7, onde o evangelista reuniu 7 chamadas de atenção, ditas aqui ais, essas 7 chamadas de atenção que estamos dizendo, que Jesus faz aos fariseus. Mas para que nós situemos bem o texto de hoje, que vai do versículo 23 ao 26, é preciso lembrar o que Mateus já tinha dito, das palavras de Jesus no início do capítulo 23. No início do capítulo 23 se diz que Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos e diz: os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem, mas não fazem. Então, vamos dizer, essa é a abertura do ensinamento de Jesus, onde esses 7 ais vão aparecer. E aí a gente poderia já fazer uma pergunta, esse conselho que Jesus dá, fazer o que eles mandam, mas não imitar as suas ações. Será que isso é possível? Quantas vezes nós emperramos, quando estamos diante da contradição, quando estamos diante da incoerência, de pessoas que oficialmente, formalmente, têm uma responsabilidade de nos orientar, de nos guiar. A tentação é geralmente unir o que a pessoa faz, o que a pessoa diz, e cair justamente na tentação de fazer o que eles fazem. Então, às vezes as pessoas até justificam errar porque os outros erram. Então, se fulano está fazendo assim, eu também vou fazer desse jeito, Então, às vezes a gente tenta contestar uma incoerência, uma infidelidade, também sendo incoerentes e sendo infiéis. Então, Jesus aqui lança um grande desafio. Os escribas e os fariseus, os mestres, estão sentados na cadeira de Moisés, na cátedra, ou seja, ensinam. E, portanto, tem que se discernir se aquilo que eles ensinam, de fato, é a palavra de Deus, ou se eles estão distorcendo este ensinamento. Porque nós sabemos que, para além da questão individual, pessoal, nós temos algo que transcende. Então, por exemplo, uma pessoa que mesmo tendo as suas contradições, tendo as suas infidelidades,
quando ela proclama a palavra de Deus, né, se é palavra de Deus, não é dela. Então é um grande desafio que é cultivar, alimentar a liberdade interior. Então, quando você vê, né, naquilo que é dito a verdade, mesmo que quem esteja dizendo isso não seja tão verdadeiro. Então é isso que Jesus está dizendo, ou seja, vocês façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem, mas não fazem. Claro que isso não é tão simples, não é tão fácil, porque nós, com os seres humanos, nós precisamos não só de palavras, nós precisamos de exemplos, mas precisamos também distinguir, né, que é possível ouvir uma verdade até mesmo de um mentiroso. Como também pode acontecer ouvir uma mentira de uma pessoa que nós acreditamos ser verdadeira. Então, o evangelho de hoje está no centro desses ais, né, que Jesus chama atenção. E vamos ver quais são essas chamadas de atenção de Jesus. Há sempre, como se fosse um refrão: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. Então a primeira coisa que chama atenção é que Jesus está aqui falando com os fariseus que são hipócritas. E nós não podemos cair no erro de generalizar e até dar como conteúdo, apesar de que se faz isso, geralmente se dá como conteúdo a palavra fariseu, hipócrita, mas não é. A palavra fariseu, né, em hebraico não significa hipócrita, significa separado, santo, né? Agora, que havia muitos fariseus hipócritas no tempo de Jesus, isso não se nega. Mas nós não podemos identificar já a palavra fariseu com hipócrita, porque isso seria desonesto. Numa aplicação mais concreta, claro que a gente vê isso, mas na verdade a palavra não significa isso. Por isso que é importante, né, sublinhar que Jesus está dizendo aqui: fariseus hipócritas. E aí Jesus não vai fazer só uma acusação teórica, Jesus não vai só dizer que eles são falsos, mas vão dizer onde está a falsidade. E onde está a falsidade? Jesus diz que eles se apegam a coisas pequenas e esquecem as maiores. Mas observem que Jesus não está desprezando as coisas menores. Pelo contrário, Jesus diz assim que vocês deveriam praticar isto, mas sem deixar aquilo. Às vezes a gente acha que o ensinamento de Jesus sai destruindo tudo. Não, de forma nenhuma. Jesus diz que vocês podem praticar isso, essas coisas menores, porém estão deixando as coisas maiores. E quais são as coisas maiores? Então Jesus chama aqui a atenção para 3: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então vejam, a justiça na Bíblia significa o cumprimento da vontade de Deus. E qual é o caminho para conhecer a vontade de Deus? A Escritura. A Escritura confrontada com a vida. Então, quando um fariseu, um escriba, estuda a lei, isto é, está constantemente fazendo a leitura da Sagrada Escritura, então ele deveria saber, de fato, qual é a vontade de Deus. E aí, o que Jesus denuncia é justamente que eles não conhecem a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que se acolha o seu filho. Esta é a vontade do meu Pai. É que se acredite no Filho. Então, os fariseus, uma grande maioria, então eles rejeitaram Jesus e o Evangelho. E, portanto, a justiça que não estão cumprindo. A misericórdia. Se a justiça é em relação a Deus, agora a misericórdia em relação ao próximo, né? A caridade efetiva, ou seja, o compromisso real, concreto com o próximo. Então, a misericórdia. E a fidelidade.
Um dos grandes atributos de Deus no Antigo Testamento é que Deus é fiel. E em que consiste essa fidelidade de Deus? As suas promessas. Em que consiste essa fidelidade de Deus? O seu compromisso com o seu povo, né, para garantir a vida e a vida em plenitude. E, portanto, se eles esquecem isso e se apegam às coisas menores, então estão distorcendo. Isso é uma perversão da própria fé, uma perversão da própria religião. E aí Jesus vai dizer, guias cegos, né? Então, conhecemos também outra parte do Evangelho que diz, um cego que guia outro cego, qual é o resultado? Os dois caem no buraco. E aí Jesus diz, né, dessa rigidez, né, da interpretação de algumas leis e também de algumas tradições, quando Jesus vai dizer, vocês filtram um mosquito, mas engolem um camelo. Então isso é uma perversão total. O outro ai, de novo, né, esse refrão, ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, que limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. E aí de novo, Jesus não diz, não precisa limpar fora. Não, mas Jesus diz, limpe primeiro por dentro, para que também fique limpo por fora. Então, como Jesus dizia da primeira vez, pratiquem isso, mas não esqueçam daquilo. Mesma forma, o nosso interior deve se manifestar no nosso exterior, mas não simplesmente fazer uma espécie de maquiagem no exterior, esquecendo do interior, que é justamente dali que saem ou coisas boas ou coisas ruins. Então, o que é que Jesus está chamando a atenção? Para a totalidade do ser humano. E isso, de novo, né, contra essa tentação, que a gente diria uma tentação esquizofrênica, existencial e religiosa. Ou seja, dividir, né, a vida, separar os vários aspectos da vida, tanto, né, da vida nas suas várias dimensões, né, no relacionamento familiar, no relacionamento humano de um modo geral, mas também essa separação na vida espiritual. Então Jesus, com esses dois ais, né, que são 7, amanhã veremos os outros, então ele está chamando a atenção para que de fato se recupere a unidade do ser humano diante de Deus, diante do próximo e diante de si mesmo. Então a hipocrisia de alguns fariseus consistia justamente nessa esquizofrenia. Conheciam muito a letra, mas sabiam pouco da palavra. Estudavam muito a Escritura, mas viviam pouco a palavra. Exigiam muito dos outros o cumprimento da Escritura, mas tinham pouca fidelidade a Deus e a sua missão. Então que o Senhor nos ajude, né, sempre mais a descobrirmos esta uma hierarquia de valores. Tudo tem o seu valor, tudo tem a sua importância, mas há coisas mais importantes, são eixos, né? Então os eixos da lei, da palavra de Deus, são justamente aquilo que Jesus chama a atenção: a justiça como conhecimento e prática da vontade de Deus, a misericórdia como compromisso com a vida e o bem do outro, e a fidelidade, que é a coerência de vida dentro dessa dinâmica de conversão. Então, que Deus nos ajude. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.